Bom, galera, antes de começar a história de hoje, eu quero deixar aqui um grande beijo e um grande abraço para algumas pessoas que mais interagiram aqui no canal, que mais interagem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube, eles mandam um relatório pra gente semanal. Nesse relatório, vem dizendo as pessoas, né, os usuários que tiveram mais interação com os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. E em primeiro lugar, gente, ficou o Ivanildo Silva. Em segundo lugar, Adailto Rodrigues. Em terceiro lugar, o Edson Soares. E em quarto lugar, a Edna Souza. Então, desde já, eu quero agradecer vocês, tá? Muito obrigado por estar sempre aqui presente no canal, sempre comentando nos vídeos, deixando a opinião de vocês, que por sinal é muito importante. E como eu já falei, vocês fazem parte da evolução do meu canal. Então, mais do que justo, né? Eu vim aqui citar sempre algumas pessoas que tá sempre ali interagindo com os vídeos e tudo mais, tá bom? Toda semana eu vou tentar fazer isso, né, com as pessoas que ficarem em destaque, tá ok? E vamos pra história. A minha amiga parou de falar comigo porque ela queria que eu ficasse com o marido dela e, além disso, ajudasse ela a expor ele na internet, nas redes sociais. Senta aí que ela vem a história. Bom, essa minha amiga, que eu vou chamá-la aqui de Aline, pra gente não expor ninguém, ela tá com o marido dela há basicamente uns 10 anos. Quando eles começaram a ter um relacionamento, ela já tinha uma condição financeira boa, muito melhor do que a dele. Ele era assalariado e tal. E ela que tirou ele, né, do trabalho e ensinou várias coisas pra ele. Então eles abriram, né, vários negócios juntos. Só que o que acontece? Aparentemente, a minha amiga não gosta mais dele. E parece também que ele não sente mais, né, o que ele sentia antes por ela também. E ela fala que tem certeza que ele trai ela. Gente, a minha amiga é aquele tipo de pessoa que ela não gosta de mostrar o erro. Ela só gosta de mostrar os acertos dela, entendeu? Ela não gosta de dar motivo pra falarem dela. Coisas do tipo assim. Ela sempre gostou de ser muito correta. Então, eu não sei se ela já vem conversando com outra pessoa, se ela já vem ficando com outra pessoa, porque essas coisas ela não passa. Mesmo a gente sendo muito amiga, ela nunca passou isso pra mim. Ela sempre passou, né, o lado dela perfeita. Enfim, ela cismou que ele tá traindo ela e que ela quer se separar, mas ela quer se separar e não quer dividir, né, com ele as coisas meio a meio, né, as empresas e tal. E ela fala que ele só conseguiu aquilo por conta dela. E aí foi quando ela veio pedir minha ajuda, né, pedindo pra me ajudar ela a provar que ele traía ela e tal, pra ele não ter direito, né, a metade das coisas dela, né. E eu falei, tá, amiga, mas como que eu vou fazer isso? E ela falou que queria que eu desse em cima dele, né? Que, na verdade, que eu criasse uma situação, a gente ia criar uma situação como se eu estivesse na rua e precisasse muito que ela fosse me buscar, só que ela não ia estar em casa, porque ela ia pra casa de praia, né? Ela tem uma casa de praia na qual ela fica lá, às vezes, 2 semanas, diz ela que tá sozinha sempre. E ele fica em casa, o marido dela fica em casa. Ela fala que às vezes quer ficar sozinha e tal. Mas eu não acredito muito não que ela esteja sozinha quando ela vai pra lá, sabe? E ela falou que ia pra casa de praia e era pra mim ligar pra ele, perguntando dela, porque eu precisaria muito dela, tipo, criar uma situação na qual eu tivesse em desespero e precisasse de alguém, entendeu? Eu falei, amiga, isso não vai dar certo e tal. Eu falei, tá, e depois daí? Ela falou, quando ele foi te buscar e tal, você agradece, porque ela sabia que ele ia me buscar, se eu criasse uma situação na qual eu estivesse na rua em desespero e tal, ele ia me buscar. Até porque eu era amiga dela, eu vivia na casa dela, entendeu? E eu e ele tinham uma relação normal, sabe? Eu era amiga deles, né, na verdade, até porque eu falava com ele super de boa, tratava ele muito bem, ele também sempre me tratou muito bem. Enfim, ela criou uma situação e eu fui, gente, embarquei na onda dela. E eu falei, tá, e daí quando acontecer isso tudo, ela falou, amiga, tem que ter traição, tem que haver a traição, você tem que gravar, tenta tirar foto. Eu falei, amiga, mas eu não vou ficar com ele. Ela falou, amiga, mas vai ter que ficar, se você não ficar, não vai ter traição e tal. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, amiga, eu vou pensar nisso, porque isso é muito sério, isso é muito grave. E ele vai ficar com ódio mortal de mim, né, gente, obviamente. E ela falou, amiga, mas a sua amiga sou eu, você não é amiga dele. Daqui a pouco ele vai estar fora da minha vida e acabou. Só que, gente, eu nunca fui uma pessoa assim, eu nunca
quis o mal das pessoas, independente, sabe? Se fizesse parte do meu ciclo de amizade ou não. E aí eu acabei aceitando a situação, né? De tanto que ela ficava me pedindo, me implorando. Eu aceitei a situação. Aceitei. Nisso eu já ia sair pra beber mesmo, então aproveitei pra poder fazer a cena toda que eu tinha combinado com ela. Liguei pra ele, falei que eu não tava conseguindo falar com ela. Eu estava na rua sozinha, não tava conseguindo pedir Uber pra ir pra casa. E eu tava próxima à casa deles e tal. E eu falei pra ele que eu tava desesperada, que eu precisava ir pra casa, que já era praticamente de madrugada, como de fato era mesmo. E ele falou, não, me fala onde é que você tá, que eu vou te buscar e tal, eu te levo em casa, sem problema. Passei a localização pra ele, ele foi lá e me buscou. E, gente, confesso pra vocês que eu achei até que seria difícil, mas não foi tão difícil assim. No começo ele resistiu, falou que não ia me beijar porque eu tava bêbada e tal, e eu dando em cima dele mesmo, não fiquei enrolando muito também. Fiquei dando em cima dele, né, pra ver se ele ia cair. E como de fato, né, gente, teve uma hora que ele acabou caindo e tal. E quando ele chegou em frente ao meu portão, eu falei que eu não queria entrar. Perguntei se a gente não podia ir pra outro lugar. E nisso ele sugeriu que a gente fosse pro motel. E eu falei, mas pra que motel e tal? Eu não sou fã de motel. E a Aline não tá em casa, a Aline tá na casa de praia, então vamos pra lá mesmo. E, gente, sim, eu fiz tudo, né, na qual ela queria que eu fizesse. E no outro dia, gente, eu acordei com a ressaca, fora do normal. Não lembrava de muita coisa que tinha acontecido, né? Mas eu lembro que eu tirei algumas fotos, algumas coisas assim. A maioria ficou embaçada, né? Mas dava pra ver que era na casa deles, que era na cama deles e tal. Que eu não podia também deixar ele perceber, né? E quando foi no dia da gente se encontrar, eu e minha amiga, né? Porque eu falei pra ela que eu não ia mandar as coisas pelo WhatsApp, eu queria que ela visse e tal. No meu telefone mesmo. Na hora ela ficou com raiva, falou que não, pra me mandar logo e tal. Eu falei que não ia mandar. E logo ela deu um jeito pra gente se ver. E eu mostrei pra ela, né, algumas fotos, alguns vídeos que eu consegui fazer aleatórios. E ela falou, tá, amiga, agora me manda. E eu preciso que você coloque isso nas redes sociais. Eu falei, como é que é? Não, amiga, isso aí eu não vou fazer. Ela, amiga, eu preciso que você faça isso e tal, senão vai ficar muito na cara que foi combinado e tal. Eu falei, amigo, não. Isso aí eu não vou fazer. Gente, mas não é só pelo fato de, tipo assim, expor ele. Ia me expor também. E ela não tava pensando em mim. Ela tava pensando só nela. Ela tava um pouco se for pra mim e pra ele. Ela tava pensando nela e no bolso dela. E eu falei, amiga, mas é a minha situação. Nos vídeos dá pra ver que sou eu. A voz é minha. Não tem como você pegar e colocar isso na internet. Ela falou, amiga, a gente para de se falar um tempo e tal. Tipo, ela queria que a gente montasse um teatro, como se eu e ela tivesse brigado. E ela ia me xingar, ela ia falar um monte de coisa pra mim nas redes sociais. E pronto. Eu falei, isso eu não vou fazer. Amiga, esquece, isso eu não vou fazer. Não vou me expor dessa maneira, não vou me expor. Eu já me expus, né, de uma forma totalmente escrota, fazendo o que ela queria, que era ficando com o marido dela. Óbvio que eu tinha bebido, então foi muito mais fácil, né? Com bebida a gente faz coisas que até Deus duvida. Mas eu chegar a me expor na internet, não, isso aí eu jamais ia fazer. E dali ela começou a me xingar, falando que eu era falsa, que provavelmente eu tinha gostado de dar pro marido dela, que era por isso que eu não queria expor. E ela falou que ia falar pra ele e tal, que o que eu fiz, que já tava tudo combinado. E ela foi e falou, gente. Ela falou pra ele realmente, depois de uns 2 dias, ela falou, né, que foi tudo combinado, eles terminaram o relacionamento. E ele veio falar comigo e eu pedi desculpa pra ele, pedi perdão. Falei que realmente tinha acontecido porque ela me pediu e tal, mas ela queria que eu colocasse na internet, nas redes sociais. Eu falei que não, e por isso que ela chegou a falar pra ele. Óbvio, né, gente, ele ficou com raiva de mim. A gente não se fala, né, até hoje. Eu não tenho mais contato com ele e nem tenho mais contato com ela. Não sei como é que acabou, né, que fim que deu esse relacionamento deles, se ela conseguiu ficar, né, com a maior parte, né, da empresa, das coisas dela, porque o que ela queria era só isso. Ela não tava nem aí, né, para as pessoas envolvidas, então ela só queria e só tava pensando realmente nela, né, no bolso dela. E obviamente eu me arrependi bastante, eu me arrependi muito, mas como era minha amiga de anos, muitos anos, a gente tinha passado muita coisa juntos, eu dormia na casa dela direto e tal, então eu acabei fazendo pra ajudar ela. Mas, gente, fica aqui um conselho pra vocês: quando uma amiga sua pedir pra você dar em cima do namorado, do marido
o que for, gente, ficante, não faça isso. Não faça isso, porque no final da história, a errada, que não presta, vai ser sempre você. E é capaz deles voltarem e você sair como uma piranha, como uma puta da história. Então não faça isso, independente se é amiga de ano, se é amiga de infância, não faça isso. Porque toda história que a gente escuta, que uma amiga pediu pra outra testar o namorado, algo tipo assim, no final de tudo sempre deu muito ruim. E aí quem sai como vítima é a pessoa que tramou a situação toda. Assim como no meu caso, porque até hoje muita gente acha que eu sou a safada, sem vergonha, porque ela espalhou pra um monte de gente que eu peguei o marido dela. Fala, galera! Gente, isso nunca dá certo. Eu já vi situações como essa de pessoas próximas e acabou com a amizade por conta disso. Então, gente, não caia nessa, como ela mesma falou, não caia nessa. Ai, amiga, por favor, faz por mim, pela nossa amizade. No final de tudo, a amizade vai acabar de qualquer forma. Então é melhor você não fazer e não sair com fama nenhuma do que você ir lá fazer pra ajudar. No final dá tudo errado e você sair como a vilã da história, a safada que não presta, e a pessoa na qual te manipulou, fez com que você fizesse, né, o que ela pediu, sair como vítima. Então fica essa história aí de exemplo pra vocês nunca fazerem isso, tá bom?